Naquela madrugada fria de junho, o silêncio das ruas de Santa Felicidade foi abruptamente interrompido por um grito. Um som seco, aflitivo, que cortou o ar como uma lâmina. Dona Ivone, sentada em sua poltrona junto à janela, viu a luz da casa ao lado acender de repente. Ela olhou para o relógio. 03h17. Em seguida, mais um grito. E então, o silêncio absoluto. Nenhum som de passos, de carro partindo, nada. Apenas o vento leve agitando as folhas do jardim. No dia seguinte, a casa do jovem casal Laura e Rafael estava fechada, as janelas cobertas, a porta trancada por dentro. Os vizinhos estranharam, ligaram, bateram, chamaram. Sem resposta. Preocupados, chamaram a polícia. Os agentes entraram arrombando a porta e encontraram a casa intacta. Não havia sinais de luta, de invasão ou qualquer coisa fora do lugar. Apenas 2 canecas com café frio na mesa e um rádio antigo, desligado, sobre a estante. Laura e Rafael haviam simplesmente desaparecido. Os dias se passaram. A busca foi intensa no início, mas com o tempo, o caso esfriou. Suspeitas foram levantadas. Fuga, crime passional, sequestro. Nada se confirmou. Sem corpos, sem provas, sem pistas. E a vida seguiu. Ao menos para a maioria, porque para Luísa Ramos, a irmã mais nova de Laura, o tempo congelou naquele dia. Ela tinha apenas 13 anos quando tudo aconteceu. Cresceu sob o peso de perguntas sem resposta, ouvindo sussurros de gente que parecia já ter esquecido. Mas ela não. Nunca esqueceu. Hoje, aos 25, Luísa é jornalista investigativa. Seu nome está em reportagens premiadas, mas nenhuma tão pessoal quanto esta. Porque ela jurou a si mesma que um dia descobriria a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, mesmo que todos já tivessem parado de perguntar. O caso de Laura e Rafael era para estar enterrado no passado. Mas o passado às vezes encontra caminhos curiosos para voltar. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Então aproveita agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque o que foi encontrado 12 anos depois vai mudar tudo o que se acreditava saber sobre aquela noite. E a história só está começando. Aquela noite permanecia como um borrão confuso na mente dos que tentaram entender. Mas aos poucos detalhes começaram a emergir com mais nitidez. Laura e Rafael, apesar da aparência de casal apaixonado, vinham enfrentando semanas turbulentas. Moravam há apenas 3 meses na casa alugada em Santa Felicidade. Jovens, discretos, com poucos amigos e nenhuma família próxima na cidade, tinham o hábito de manter as cortinas sempre fechadas. Nos dias que antecederam o desaparecimento, os vizinhos notaram algumas mudanças. As conversas animadas no jardim cessaram. As luzes da casa começaram a se apagar mais cedo. Às vezes, vozes podiam ser ouvidas do lado de fora, mais altas do que o normal, mas nunca agressivas, apenas tensas. Na noite fatídica, relatos posteriores registraram que por volta das 3 da madrugada houve uma discussão. Algo abafado, como se tentassem não chamar atenção. Depois um som agudo, um grito feminino e o silêncio. Luísa ainda se lembra de quando recebeu a notícia. Era uma manhã comum e ela se preparava para a escola quando sua mãe atendeu o telefone. O rosto dela perdeu a cor e as palavras vieram quebradas. A Laura sumiu. Aquilo a quebrou de dentro para fora. E mesmo que o tempo tenha seguido, aquele momento ainda pulsava nela como uma ferida exposta. Desde o início, Luísa sentiu que havia algo de errado na forma como a investigação foi conduzida. A polícia local fez buscas básicas, interrogou alguns vizinhos e declarou que não havia indícios suficientes para classificar como crime. A hipótese de fuga consensual foi ventilada e ganhou força. Muitos aceitaram essa versão. Ela não. Um nome foi especialmente marcante nos primeiros dias da investigação. Arnaldo Ferraz, o delegado responsável pelo caso. Um homem metódico, conhecido por sua frieza. Na época, Ferraz deu entrevistas afirmando que o caso estava sob controle, que todas as linhas de investigação estavam sendo consideradas. Mas logo depois, sumiu do noticiário.
pediu aposentadoria precoce poucos meses após o arquivamento do caso. Luísa tentou entrar em contato com ele mais de uma vez, sem sucesso, mas guardou tudo o que pôde sobre ele, recortes, entrevistas, qualquer menção. Sabia que, em algum momento, precisaria conversar com aquele homem. Também havia Dona Ivone, a vizinha idosa que morava ao lado, e que, com seus olhos atentos, notava o que muitos deixavam passar. Ela sempre afirmou que naquela madrugada algo mais havia acontecido. Viu luzes piscando dentro da casa, sombras se movendo e, antes do silêncio, uma última frase abafada. Você não devia ter mexido nisso. Mas o que era isso? E por que ninguém mais ouviu? A falta de respostas apenas alimentava a obsessão de Luísa. Ela sabia que, para entender o que realmente aconteceu, teria que voltar ao início, rever cada passo, ouvir cada voz esquecida e, principalmente, não confiar em nenhuma conclusão oficial, porque alguma coisa naquela história nunca fez sentido. E mesmo depois de 12 anos, a sensação era a mesma. O caso não estava encerrado. Ele apenas dormia, aguardando alguém corajoso o suficiente para acordá-lo. O tempo tem um jeito estranho de esconder as coisas, e às vezes esconde exatamente onde ninguém pensaria em olhar. 12 anos depois do desaparecimento de Laura e Rafael, Luísa já havia aprendido a conviver com a frustração, não com a dor, essa continuava, mas com a sensação constante de impotência. Ela investigava, esbarrava em becos sem saída, sentia-se sozinha, até que algo absolutamente improvável aconteceu. Durante uma visita à antiga casa da avó, que agora estava vazia desde o falecimento meses antes, Luísa resolveu ajudar na limpeza do depósito nos fundos. Em meio a caixas de roupas velhas, livros mofados e fotografias amareladas, um objeto chamou sua atenção. Um rádio antigo, de madeira escura, daqueles modelos pesados com botões giratórios. Era familiar, muito familiar. Ela se aproximou e o reconheceu de imediato. Era o mesmo rádio que ficava na sala da casa de Laura e Rafael. A polícia deveria tê-lo recolhido, mas aparentemente alguém, talvez a avó, talvez um dos investigadores, o levara dali sem dar importância. Luísa pegou o rádio com cuidado. Havia algo estranho nele, um zumbido quase imperceptível quando o plugou na tomada. Gira os botões, nada sintoniza. Mas então, num ponto específico, entre chiados e ruídos, uma voz feminina surge por instantes. Eu tô com medo. Ele não sabe que eu gravei. O coração de Luísa parou por um segundo. Aquela era a voz de sua irmã. Mais alguns chiados, depois um ruído seco como algo caindo ao chão. E enfim um grito abafado. A transmissão termina ali. Ela repete o movimento, tenta voltar à gravação, mas o som desapareceu como se nunca tivesse existido. Ainda assim, sabia o que havia escutado, e aquilo mudava tudo. O rádio não era só um objeto esquecido, era uma cápsula do tempo, uma testemunha silenciosa da última noite de Laura e Rafael. De alguma forma, a gravação estava armazenada ali, escondida por mais de uma década. E agora, Luísa tinha em mãos a primeira pista concreta em 12 anos. Mas por que aquela gravação existia? Laura tinha deixado aquilo de propósito? Para quem? E por que ninguém a descobriu antes? Ela sabia que, a partir daquele momento, não poderia confiar em lembranças antigas nem em versões oficiais. Aquela voz quebrava a narrativa construída com base no silêncio. E mais do que isso, acendia uma nova esperança. De que Laura tivesse tentado avisar. De que algo ainda pudesse ser desvendado. Luísa anotou cada detalhe que conseguiu lembrar da gravação, cada palavra, cada som. Sabia que precisaria de ajuda especializada para extrair o conteúdo completo e entender o que estava escondido nas entrelinhas daquele chiado. O que até então era uma ausência sem respostas, agora se tornava um mistério com voz própria. Uma voz que havia atravessado os anos, os ruídos, os esquecimentos e, finalmente, estava pronta para ser ouvida. Luísa não perdeu tempo. No dia seguinte, levou o rádio até um antigo amigo da faculdade.
especialista em restauração de áudio analógico. Ele trabalhava em um pequeno estúdio no centro de Curitiba, onde já recuperara fitas e vinis históricos para museus e rádios universitárias. Assim que ouviu a história, aceitou o desafio e o mistério. Durante horas, analisaram o aparelho. Aparentemente, a gravação não estava em uma fita comum, mas incorporada no próprio circuito interno. Um tipo de modificação rara, feita de maneira artesanal. Isso levantava ainda mais perguntas. Quem teria feito aquilo? E por quê? Com a ajuda de softwares específicos, conseguiram extrair fragmentos adicionais da gravação. A voz de Laura tornava-se mais clara. Ela parecia nervosa, ofegante. Em determinado momento sussurra. Ele encontrou a carta. Se ele descobrir que eu contei, eu preciso sair daqui. Logo depois, o som de passos rápidos e um chiado mais intenso. A gravação não era contínua. Parecia cortada em vários trechos, talvez editada propositalmente. Luísa ouviu e reouviu cada segundo, tentando captar nuances, ruídos de fundo, palavras abafadas. Era como se Laura tivesse tentado deixar pistas, mesmo sabendo que talvez ninguém as ouvisse. O técnico confirmou que a gravação havia sido feita no mesmo período do desaparecimento, cruzando frequências de interferência típicas daquela semana de junho. A possibilidade de fraude era descartada. Aquilo era genuíno. Com isso, Luísa tomou uma decisão. O caso precisava ser reaberto. Ela reuniu as novas evidências e procurou a delegacia responsável pela investigação. Foi recebida com ceticismo. O novo delegado, mais preocupado com a imagem da corporação, descartou a gravação como inconclusiva e se recusou a mover qualquer processo oficial. Desiludida, Luísa entendeu que se quisesse respostas teria que seguir sozinha, ou quase. Porque havia alguém que talvez pudesse ajudá-la. Arnaldo Ferraz, o detetive que cuidou do caso desde o início e que se afastara repentinamente pouco tempo depois. Ninguém sabia muito sobre sua vida após a aposentadoria, mas Luísa tinha o endereço antigo dele. Decidiu procurá-lo. Encontrou-o em uma chácara nos arredores de Campo Magro, vivendo isolado com aparência envelhecida e olhar desconfiado. Ele não quis conversar. Disse que não lembrava de detalhes, que já tinha deixado aquilo para trás, mas antes de fechar o portão na cara dela, disse algo estranho. Tem coisa que é melhor continuar enterrada, para sua segurança. Luísa não recuou. Anotou cada detalhe daquela visita. Registrou o tom de voz, as pausas entre as palavras. Ele sabia de algo, e o medo ainda habitava seus olhos. Com a recusa da polícia e o silêncio do antigo investigador, Luísa compreendeu que a verdade não viria fácil. Mas a gravação não podia ser ignorada. Era real, viva, pulsante. E pela primeira vez, alguém além dela estava ouvindo a voz de Laura. Ela voltou ao estúdio e pediu cópias digitais da gravação. Começou a compará-la com registros da época, tentando encontrar alguma conexão. Sons no fundo, nomes não ditos, pequenos ruídos. Tudo poderia ser uma pista. A investigação estava oficialmente parada, mas, na prática, acabava de ser reacendida, pela voz de quem muitos já consideravam calada para sempre. Nos dias seguintes, Luísa mergulhou nos registros financeiros e pessoais do casal. Começou com o nome de Rafael, vasculhando bancos de dados públicos, fóruns antigos e até arquivos da Receita Federal. O que descobriu a deixou inquieta. Rafael tinha um histórico financeiro complexo. Dívidas silenciosas, acumuladas ao longo de 3 anos antes do desaparecimento. A maioria era com pequenas financeiras e cooperativas de crédito sem reputação confiável. Luísa cruzou os dados com documentos antigos guardados por sua mãe. Entre eles, encontrou um recibo de transferência bancária feito por Laura poucos meses antes do sumiço. Era uma quantia alta, enviada para uma conta que agora estava inativa. A destinatária, uma mulher chamada Clarice Nóbrega, nome que até aquele momento era completamente desconhecido para ela. Desconfiada, voltou à vizinha Dona Ivone.
A idosa a recebeu com o mesmo olhar sábio de sempre. Não hesitou em contar o que guardava há anos, como quem esperava esse momento. Disse que naquela noite, antes do grito, viu um carro estacionado em frente à casa de Laura. Era um modelo antigo, de cor escura, com faróis baixos. Dentro dele, um homem permaneceu por longos minutos observando a casa em silêncio. Depois sumiu. E pouco tempo depois, os gritos. Luísa questionou por que ela nunca contou isso à polícia. A resposta foi simples e dura. Porque não iam me ouvir e porque eu tinha medo. Dona Ivone também revelou que nas semanas anteriores ao desaparecimento, Laura parecia tensa. Às vezes saía sozinha à noite, outras vezes recebia envelopes que escondia rapidamente. Numa ocasião, comentou com Ivone que sabia mais do que deveria e que estava com receio de dar o passo errado. Essas revelações levaram Luísa a uma nova linha de pensamento. E se o desaparecimento não fosse apenas uma fuga, nem um crime de oportunidade? E se estivesse relacionado a algo que Laura ou Rafael sabiam ou haviam descoberto? As dívidas de Rafael poderiam ser uma pista, mas o nome de Clarice Nóbrega era uma peça nova e importante. Luísa tentou encontrá-la, mas os registros online eram escassos. Ela parecia ter desaparecido tanto quanto Laura. Com base na conversa com Ivone, Luísa fez uma reconstituição mental daquela noite. O carro parado, o comportamento estranho de Laura, a transferência suspeita. Tudo apontava para algo maior. Algo que talvez envolvesse chantagem, segredo ou mesmo uma ameaça que os dois não conseguiram evitar. O que mais a incomodava era a clareza crescente de que Laura sabia que algo poderia acontecer. Ela não estava apenas assustada, estava se preparando. Gravara mensagens escondidas, movimentara dinheiro, evitara contato direto com a polícia. Era como se estivesse tentando proteger alguém, ou algo. Luísa olhou novamente para o rádio. Pensou no que mais poderia estar escondido ali. Mas sabia que, sozinha, talvez não conseguisse encontrar todas as respostas. Precisava continuar cavando, mesmo que isso significasse desenterrar dores e memórias que o tempo tentou enterrar. Agora havia uma certeza nova. Laura tentou avisar. E se alguém a silenciou, não foi por acaso. Foi porque ela estava perto demais da verdade. Luísa voltou ao estúdio de áudio. Mesmo com a primeira extração feita, tinha a sensação de que algo ainda estava oculto naquela gravação. Pediu ao técnico para revisar as frequências mais baixas, as sobreposições de ruído, as interferências laterais, tudo o que pudesse ter passado despercebido. Depois de horas de trabalho minucioso, surgiram novos fragmentos, trechos quase inaudíveis, onde a voz de Rafael aparecia pela primeira vez. Ele falava com alguém, mas o nome da pessoa não era dito com clareza. Em tom contido dizia: "Você não devia ter trazido isso até aqui. Se descobrirem os arquivos do porão, a gente está morto." A frase explodiu na mente de Luísa. Arquivos do porão? De qual porão? A casa onde Laura e Rafael moravam era pequena, e na época do desaparecimento, nenhuma estrutura subterrânea havia sido reportada. Mas e se existisse algo que a polícia não percebeu, ou escolheu não investigar? Ela voltou aos registros da casa, pediu à prefeitura as plantas originais do imóvel. Comparando com o que lembrava da casa, percebeu uma diferença sutil. Havia um espaço não registrado oficialmente no subsolo, algo como um cômodo sem acesso direto. A construção era antiga, e reformas mal feitas poderiam facilmente esconder um compartimento como esse. Enquanto digeria essa descoberta, decidiu investigar mais sobre Rafael. Descobriu que ele havia trabalhado brevemente como assistente em um escritório de advocacia envolvido em escândalos na década anterior. Um desses escândalos envolvia justamente a destruição de documentos que comprometeriam empresários e políticos locais. Na época, Rafael não era citado diretamente, mas um nome constante nos arquivos era o de um homem chamado Milton Arruda, um ex-sócio da firma. Luísa procurou por Milton, mas soube que ele morrera em circunstâncias estranhas poucos meses após o sumiço do casal. Um acidente de carro numa estrada vazia,
em que ele aparentemente perdeu o controle do veículo. Aos poucos, o quebra-cabeça tomava forma. O porão mencionado por Rafael poderia guardar documentos perigosos, provas que, se descobertas, colocariam muitas figuras influentes em risco. Talvez Laura e Rafael tivessem tropeçado nisso por acaso. Talvez estivessem sendo pressionados a ficar em silêncio. Mas por que Laura teria tentado gravar tudo? Por que não fugiu logo de início? Luísa voltou à gravação uma última vez naquela noite. Em um dos trechos finais, havia algo que antes parecia apenas ruído de fundo, mas com amplificação podia-se ouvir um som ritmado, como um tic-tac metálico, seguido de uma frase abafada. Esconde. Esconde no rádio. A mensagem agora fazia sentido. Laura escondeu a gravação ali como último recurso. Um aviso, uma confissão, talvez um pedido de socorro. Ela sabia que não poderia confiar em mais ninguém. E o rádio, velho e discreto, passou despercebido por todos, menos por ela. Luísa sentiu o peso dessa responsabilidade. Estava desenterrando um passado cuidadosamente silenciado. E cada nova pista indicava que a história de sua irmã era muito maior do que um desaparecimento. Era uma rede de conexões obscuras, vozes apagadas e verdades soterradas, esperando serem trazidas à luz. A decisão de voltar à casa onde Laura e Rafael viveram seus últimos dias não foi fácil. O imóvel estava fechado desde o desaparecimento, mas ainda pertencia à antiga imobiliária. Luísa, com sua credencial de jornalista e um pedido formal de acesso, conseguiu autorização temporária para a vistoria investigativa. No fundo, ela sabia o que procurava. Não apenas respostas, mas aquele porão. Ao entrar, sentiu o cheiro de mofo e abandono. O tempo parecia suspenso. Os móveis estavam cobertos com lençóis desbotados. O mesmo rádio, agora ausente, costumava repousar sobre a estante. O silêncio pesava como uma presença viva. Começou a examinar o piso com cuidado, principalmente no canto da sala, onde nas plantas originais havia um desnível sutil. Golpeou com os nós dos dedos, sentindo a diferença de som entre a madeira comum e uma área oca. Após alguns minutos, encontrou uma tampa disfarçada sob o tapete antigo, uma escotilha com alças enferrujadas. Com esforço, ergueu a estrutura. A escuridão que emanava dali era densa, abafada. Desceu com a lanterna acesa e o coração acelerado. O espaço era pequeno, com paredes de pedra e cheiro de papel úmido. Estantes improvisadas ocupavam o fundo, mas quase tudo havia sido queimado. Restavam apenas fragmentos. Páginas chamuscadas, negativos fotográficos derretidos, pastas vazias. No entanto, entre o entulho, havia uma caixa metálica parcialmente intacta. Dentro, Luísa encontrou recortes de jornal protegidos por plástico e um pequeno diário de capa azul. Os recortes falavam de desaparecimentos antigos, casos arquivados, sem relação aparente, todos envolvendo jovens casais ou mulheres em situações vulneráveis. Alguns datavam da década de 90. O diário, escrito à mão com a letra de Laura, era angustiante. Nele, a irmã relatava o crescente medo que sentia, as desconfianças sobre Rafael e uma série de encontros com pessoas que pareciam conhecê-lo mais do que ela própria. Em uma das últimas páginas, Laura escrevia: "A verdade está aqui, mas não sei se vou ter tempo de contar. Se encontrarem isso, saibam que tentamos." Aquilo confirmou o que Luísa já intuía. Laura sabia que havia um risco real, e mesmo assim, tentou deixar um registro. E mais, ela e Rafael estavam envolvidos, mesmo que parcialmente, em algo muito maior. Nas paredes, manchas negras indicavam que o fogo fora intencional. Alguém quis destruir aquilo, apagar as evidências antes que fossem descobertas. Mas não contavam com a persistência de Luísa, nem com a astúcia de Laura. De volta à superfície, Luísa organizou o material encontrado e o guardou com extremo cuidado. O que antes era apenas uma intuição, agora era certeza. O desaparecimento não fora casual, nem resultado de uma decisão impulsiva. Era parte de uma rede, uma estrutura oculta que manipulava e eliminava quem se aproximava demais. E o porão, agora revelado,
não era apenas um cômodo esquecido. Era a memória viva do que tentaram esconder. Com os recortes de jornal em mãos e o diário de Laura em sua bolsa, Luísa sabia que precisava compreender melhor o que estava diante dela. Os casos citados por sua irmã não eram apenas tragédias isoladas. Eram pontos de um mapa sombrio que, se conectados, revelavam uma estrutura ainda invisível. Ela passou os dias seguintes cruzando datas, nomes e locais. Os desaparecimentos aconteciam a cada 2 ou 3 anos, sempre com vítimas parecidas, jovens sem histórico criminal, geralmente em relacionamentos recentes e todos em regiões afastadas de Curitiba ou cidades do entorno. A maioria dos casos jamais recebeu atenção da mídia. Em comum, o sumiço sem rastros e o encerramento precoce das investigações. Um padrão começava a emergir. Luísa buscou por relatórios policiais antigos. Com a ajuda de um contato no jornal onde trabalhava, obteve acesso a arquivos que não eram públicos. Neles, encontrou uma nota interna do antigo delegado Arnaldo Ferraz, datada de 8 meses antes de sua aposentadoria. A nota fazia referência a 3 casos similares ao de Laura e Rafael, com anotações manuais que diziam: perfis semelhantes, padrão se repete, possível conexão, investigar discretamente. Aquilo confirmou as suspeitas. Ferraz havia identificado a sequência, mas algo o impediu de ir além. Talvez tenha tentado, e tenha sido silenciado. Luísa voltou a procurá-lo. Dessa vez levou consigo uma cópia do diário de Laura. Quando ele viu a caligrafia, o semblante endureceu. Não disse nada por alguns segundos. Depois, com voz baixa, murmurou: ela descobriu. Eu também. Mas quem mexe com isso acaba sumindo. Com relutância, Ferraz revelou que durante sua investigação recebeu ordens superiores para encerrar os inquéritos. Disse que uma força invisível agia por trás dos bastidores. Gente com influência, dinheiro e conexões políticas. Não era só um desaparecimento. Era uma limpeza. Segundo ele, um nome surgia nos bastidores: Instituto Ordolux, uma entidade que, oficialmente, funcionava como organização filantrópica voltada à reabilitação de jovens, mas, informalmente, era alvo de denúncias veladas, cultos, manipulação psicológica e rituais de controle. Ferraz nunca teve provas suficientes. Tentou infiltrar um agente, mas ele também desapareceu. Foi quando decidiu se afastar. Desisti de investigar quando percebi que minha família podia pagar o preço. Luísa, no entanto, não podia mais parar. A verdade estava próxima demais. As evidências se empilhavam. Laura e Rafael tropeçaram em algo que não deviam. O porão continha documentos sobre esses desaparecimentos. O rádio, a gravação, o diário, tudo apontava para uma rede coordenada. A jornalista decidiu mapear todos os locais ligados ao Instituto Ordolux. Alguns já estavam fechados, outros ainda operavam sob outros nomes. Um deles ficava a poucos quilômetros do local onde o carro de Milton Arruda, o ex-sócio do escritório de advocacia, havia saído da estrada. Coincidência demais. Luísa sentia que havia tocado em algo vivo. A rede não estava adormecida. Ela seguia ativa, vigiando, protegendo seus segredos com unhas e dentes. Mas agora, alguém estava disposta a expô-los, e essa pessoa carregava não só a coragem, mas a voz de quem tentou avisar, mesmo que ninguém tivesse escutado a tempo. A chuva caía fina sobre os telhados antigos de Curitiba quando Luísa decidiu voltar mais uma vez à casa da irmã. Havia algo no diário que a incomodava. Uma frase enigmática de Laura que dizia: "A casa nunca esquece". Inicialmente, ela interpretou aquilo como metáfora. Mas e se não fosse? E se houvesse mais naquela casa do que os olhos conseguiam ver? Ao entrar, percebeu que o ar parecia mais denso. A eletricidade fora restabelecida dias antes por sua solicitação, mas a iluminação precária contribuía para uma sensação constante de vigilância. Passos ecoavam em sua mente, memórias se misturavam ao presente. A casa parecia viva. Decidiu ouvir novamente a gravação, desta vez com fones e volume máximo.
Isolada, fechou os olhos e concentrou-se apenas nos sons. Após alguns minutos, identificou algo que havia ignorado antes. Um fundo musical quase imperceptível. Um hino. Vozes entoando palavras em latim, acompanhadas de um órgão. Com a ajuda de um amigo musicólogo, descobriu que se tratava de uma antiga melodia litúrgica, utilizada em rituais religiosos raros, normalmente associados a confrarias secretas e cultos fechados. A presença desse som indicava que a gravação fora feita num momento em que um desses rituais estava acontecendo. Mas por quê? E onde? Luísa começou a procurar por lugares em Curitiba que tivessem ligação com aquele hino. Chegou a uma capela desativada, nos arredores do bairro Orleans, conhecida como Capela de São Lucas, construída no início do século passado e desativada desde os anos 2000. O detalhe mais perturbador: ela pertenceu a uma associação ligada ao Instituto Ordulux. A capela ficava perto de um antigo colégio rural, também desativado. Luísa conseguiu acesso ao local através de um contato na prefeitura. O prédio estava em ruínas, mas uma parte subterrânea resistia ao tempo. Um salão pequeno, circular, com bancos de madeira e símbolos entalhados nas paredes. No centro, restos de velas, tecidos brancos manchados e uma cruz caída. Mas o que a deixou imóvel foi o que encontrou no fundo da sala, uma inscrição antiga na parede, desgastada, onde lia-se um nome: Valdemar. Aquele nome surgira na gravação, num dos sussurros quase inaudíveis. Luísa o identificou agora com clareza. Laura dissera: se ele falar com Valdemar, é o fim. Esse nome era a chave. Buscando registros históricos, descobriu que Valdemar Lins era um dos fundadores do Instituto Ordulux. Um homem misterioso, conhecido apenas em círculos internos, sem fotografias disponíveis, com pouca presença documental. Como se tivesse sido apagado da história propositalmente. A ligação entre ele, a capela e a casa de Laura começava a se consolidar. Tudo apontava para uma rede de influência silenciosa que operava há décadas. E Laura, talvez sem querer, havia cruzado o caminho de Valdemar ou de seus seguidores. Naquela noite, enquanto organizava suas anotações, Luísa ouviu um estalo vindo do andar de cima da casa. Subiu devagar. A porta do antigo quarto de Laura estava entreaberta. Ao empurrá-la, viu algo que não estava lá antes. Um envelope amarelado sobre a cama. Dentro, uma única folha escrita à mão. Sem assinatura. Apenas uma frase. Ela ainda fala pelos aparelhos. Você está ouvindo? A mensagem encontrada no envelope ecoava como uma sentença enigmática. Ela ainda fala pelos aparelhos. Você está ouvindo? Para Luísa, a frase ressoava com força quase sobrenatural. Ela sabia que não era coincidência. Alguém ou algo estava tentando comunicar uma verdade enterrada e usava os únicos meios que restaram. Nos dias seguintes, ela voltou a ouvir a gravação inúmeras vezes, agora em diferentes dispositivos: gravadores, computadores, amplificadores. Em um deles, algo novo surgiu. Um pulso sonoro breve entre os trechos já conhecidos, como uma frequência intermitente. Com ajuda técnica, transformou o som em um gráfico espectral. O resultado foi perturbador. Dentro da frequência, havia um padrão codificado, como uma assinatura digital. Esse padrão remetia a um tipo de codificação, usada por antigos transmissores de rádio clandestinos, tecnologia que o Instituto Ordulux supostamente dominava nos anos 90 para propagar mensagens internas sem deixar rastros eletrônicos. A ideia de que Laura pudesse ter aprendido a usar esse tipo de sistema era absurda, mas e se Rafael tivesse acesso? E se ele tivesse tentado denunciar o que sabiam, disfarçando as evidências num meio analógico, justamente por saber que o digital seria rastreado? Guiada por esse pensamento, Luísa decidiu voltar ao sítio onde, décadas antes, funcionava uma das fazendas ligadas ao Instituto. Um local isolado, longe do radar urbano hoje abandonado e tomado pelo mato. A entrada era discreta, cercada por árvores tortas e galpões em ruínas.
No subterrâneo de um dos galpões, encontrou o que restava de um espaço ritualístico. Havia símbolos idênticos aos da capela de São Lucas, mas também algo novo, uma pequena sala lacrada por tábuas, com marcas de queimadura ao redor da porta. Ela forçou a entrada. Lá dentro, tudo escuro, exceto por um feixe de luz vindo do teto quebrado. O chão era de terra, e algo chamava a atenção num dos cantos, uma elevação sutil, como um monte enterrado às pressas. Com cuidado, Luísa começou a escavar com as mãos. Em pouco tempo, revelou partes de roupas, fragmentos de tecido idênticos aos que Laura usava nas fotos antigas. Mas não havia ossos. Encontrou sim uma caixa metálica, semelhante à do porão da casa. Dentro, mais papéis danificados pela umidade, mas ainda legíveis. Uma carta escrita por Rafael, com caligrafia tremida. Ele dizia: "Se você achou isso, significa que alguém sobreviveu. A verdade está espalhada, fragmentada, mas viva. Laura sabia demais. Tentaram usá-la." E quando recusou, veio a sentença. A carta não explicava como, mas deixava claro que havia sobrevivido à noite do desaparecimento, ao menos por algum tempo. Talvez tempo suficiente para esconder mais coisas, talvez tempo suficiente para tentar protegê-la. De volta à cidade, Luísa tentou confirmar a identidade dos tecidos com a ajuda de peritos. A resposta não trouxe consolo. As roupas continham resíduos orgânicos compatíveis com Laura, mas nenhuma presença de restos mortais. Isso abria duas possibilidades: ou o corpo havia sido levado, ou nunca estivera ali. Enquanto organizava os documentos, uma mensagem anônima chegou ao seu e-mail. Endereço criptografado. Conteúdo curto, direto. Valdemar ainda vive, mas nem todos seguiram com ele. Nem todos aceitaram o silêncio. Laura tentou, e alguém ouviu. O recado encerrava com uma localização, um bairro tranquilo no interior do Paraná, e uma nova pergunta que Luísa não podia mais ignorar. Se Laura não morreu, onde ela estava? A coordenada recebida levava Luísa até uma cidade pequena, no interior do Paraná, chamada Prudentópolis. Um bairro afastado, quase rural, com ruas de paralelepípedos e casas antigas que pareciam resistir ao tempo. Ela não sabia o que esperava encontrar ali, mas cada passo que dava a aproximava mais do que, por anos, parecia inalcançável. A localização exata indicava uma casa modesta, com jardim mal cuidado e janelas com cortinas fechadas. Após hesitar por alguns minutos, tocou a campainha. Nenhuma resposta. Tocou novamente. Silêncio. Deu meia volta, mas antes de sair, uma senhora idosa saiu da casa ao lado e perguntou: "Você está procurando pela casa da dona Helena?" Luísa respondeu com cautela. A senhora continuou: "Ela não aparece faz dias. É reclusa, não fala com quase ninguém. Mas de vez em quando vejo ela no jardim, sempre ouvindo aquele rádio velho." A palavra rádio acendeu um alerta imediato. Luísa agradeceu e anotou tudo. Decidiu voltar no dia seguinte, levando consigo uma cópia da gravação restaurada. Dessa vez, a porta estava entreaberta. Empurrou com cuidado, chamando por Helena. Nenhuma resposta. Avançou lentamente. Na sala, havia fotos antigas nas paredes, mas todas com rostos riscados. Sobre a mesa, um rádio idêntico ao de Laura. Ligou o aparelho e, no mesmo ponto da frequência descoberta semanas antes, ouviu um trecho da voz de Rafael. "Eles sabem de tudo. Não temos mais tempo." Luísa gravou o áudio e saiu, certa de que alguém ali ainda manipulava os sinais. Aquilo só podia significar uma coisa. Alguém, talvez Helena, mantinha os registros vivos. No terceiro dia, ao retornar, encontrou a porta trancada e sinais de movimentação recente. Quando estava prestes a ir embora, uma figura encapuzada a chamou do outro lado da rua. A voz era de um homem. "Pare de procurar. Já não é seguro nem para você, nem para ela." Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ele desapareceu entre os becos. Luísa voltou ao hotel determinada a montar a linha final de raciocínio. Pegou todas as fitas restauradas e ordenou cronologicamente. E ali, em meio ao caos dos fragmentos, encontrou algo escondido.
A gravação mais longa, com 47 segundos de duração, feita provavelmente na madrugada do desaparecimento. A voz de Laura começava suave, quase resignada. Se alguém estiver ouvindo isso é porque a gente falhou. Tentamos, juro que tentamos, mas eles já estavam aqui dentro, muito antes de tudo. Rafael. Ele tentou me proteger, mas também estava com medo. Depois ela falava sobre documentos escondidos, sobre um grupo que vigiava cada passo. E então? Estou deixando isso gravado porque não sei se vou conseguir sair. Mas se alguém ouvir, que conte, que mostre, que não deixe que eles vençam de novo. Em seguida, escuta-se um barulho forte como algo caindo, passos apressados. E, por fim, um grito. Não era o mesmo da gravação anterior. Era mais contido, como alguém sendo silenciado à força. E então, silêncio absoluto. Luísa ouvia a gravação em loop, tentando decifrar cada segundo, cada ruído de fundo, até perceber um som final que passara despercebido. A tampa de uma caixa sendo fechada, igual a que ela encontrou no porão. Era o último gesto de Laura. Ela selou a gravação como quem deixa uma herança, um segredo intocável esperando ser redescoberto. Ao final da noite, Luísa entendeu. Laura gravou tudo sabendo que seria tarde demais para ela, mas não para a verdade. Na manhã seguinte, Luísa retornou à casa em Prudentópolis. A porta antes trancada agora estava escancarada. A sala fora revirada, como se alguém buscasse algo com pressa. O rádio, que antes ocupava o centro da mesa, havia sumido. As paredes com fotos riscadas estavam nuas, todas arrancadas. Um rastro de silêncio mórbido pairava no ar. Ela ligou para o contato da prefeitura, que confirmou. O imóvel fora alugado com documentos falsos. Ninguém sabia quem era a tal Helena. Mais um fantasma em meio a tantos. Mas havia uma certeza. Alguém queria apagar tudo. Rápido. E de forma definitiva. Horas depois, um novo e-mail anônimo chegou. Dessa vez com um único arquivo de áudio. Sem remetente. Sem explicação. Luísa colocou os fones e deu play. Reconheceu imediatamente a voz de Laura, mas essa gravação era diferente das anteriores. A voz estava serena, madura. Se você está ouvindo isso, é porque o tempo passou, e talvez agora seja seguro falar. Meu nome não importa mais, mas eu sou quem você procura. Eu precisei sumir, porque ficar significava morrer, e não só fisicamente. Eles queriam apagar minha história, minha voz, minha mente. Rafael tentou lutar, mas foi tarde demais. Ele nunca foi parte deles, só caiu na armadilha. Luísa congelou. O mundo ao redor ficou mudo. Aquela era, sem dúvida, sua irmã, viva, escondida. E finalmente falando, Laura prosseguia. Eles usaram minha confiança, meus medos. Me cercaram aos poucos. Usaram Rafael como isca. Ele descobriu sobre os arquivos. Achou que conseguia sair. Tentamos denunciar, mas ninguém acreditaria em nós. Por isso gravei tudo. Deixei as fitas, o rádio, o diário. Parte era para mim mesma, parte era para você. Sempre soube que você não desistiria. A emoção de Luísa transbordou em lágrimas contidas. Era como se 12 anos de silêncio se rompessem numa única confissão. Na gravação, Laura revelava que Valdemar não era um mito. Era um homem real, influente e ainda ativo nos bastidores, mas não mais à frente do culto. A estrutura havia se fragmentado. Muitos membros romperam com o núcleo central. Alguns se esconderam, outros se arrependeram. Ela fora ajudada por um deles, um dos dissidentes, que a manteve segura e em constante movimento. Tive que deixar tudo para trás, até você. Foi a pior dor. Mas se eu ficasse, morreria. E se tentasse levar você comigo, eles também te apagariam. Então eu sumi. Escondi as provas. Deixei os rastros certos. Porque se um dia eu não pudesse voltar, você saberia contar. O áudio terminava com uma promessa. Um dia, se for seguro, a gente se encontra. Até lá, conta a história. Mostra quem eles foram. Por nós. Por todos. Luísa sentiu o peso de cada palavra como um abraço e uma despedida ao mesmo tempo. Não havia localização,
nem pista sobre onde Laura estava agora. Apenas a certeza. Ela estava viva. E por vontade própria, escolheu o silêncio até que fosse possível gritar a verdade. Naquele mesmo dia, Luísa compilou todas as gravações, documentos e evidências reunidas em sua investigação. Enviou cópias para 3 jornalistas de confiança, um advogado de direitos humanos e uma organização internacional que atua com vítimas de seitas e abusos organizados. Sabia que estava mexendo com algo ainda perigoso, mas agora não era mais só por justiça. Era por Laura, por Rafael, por todos os que desapareceram sem que ninguém soubesse por quê, e principalmente por aqueles que ainda estavam ouvindo. Após ouvir a gravação de Laura, Luísa não conseguiu dormir por dias. A mente girava em círculos, revisitando cada palavra, cada pista, cada página daquele diário azul. Ela sabia que havia algo mais, algo que Laura mencionou, mas ainda não havia sido decifrado. Decidiu então reler o diário do início ao fim, só que dessa vez prestando atenção especial às margens, às entrelinhas, às anotações aparentemente desconexas, e foi ali que encontrou pequenos símbolos ao lado de certas palavras, um padrão repetido em diferentes páginas, como se fossem marcas de um código pessoal. Luísa fotografou as páginas e enviou para um amigo especializado em criptografia. Ele confirmou. Aquilo era uma cifra de substituição, uma técnica simples, mas eficaz. Demoraram dias, mas finalmente decodificaram a mensagem oculta. Era uma lista de nomes. 13 para ser exato. Ao lado de cada nome, uma data e um local. Comparando com os recortes de jornal e os arquivos policiais, Luísa percebeu o que tinha em mãos. Os nomes dos desaparecidos relacionados ao culto. Alguns dos casos já conhecia, outros eram completamente inéditos. Mas um deles se destacou: Guilherme Souza, desaparecido em 2009. Última vez visto em Curitiba. Jovem estudante de história, sem envolvimento criminal. Caso arquivado como desaparecimento voluntário. Mas havia algo diferente nele. Não havia registro de óbito, nem fechamento oficial da investigação. E mais, seu CPF havia sido reativado 2 anos depois, em nome de uma empresa fantasma no interior de São Paulo. Luísa mergulhou nos dados. Rastros de movimentações bancárias, registros de aluguel, compras de supermercado. Guilherme estava vivo. Ou alguém estava usando sua identidade. A jornalista seguiu o fio até uma pequena cidade próxima a Campinas. Lá, encontrou um endereço registrado em nome de uma empresa de reciclagem. Ao chegar, foi recebida por um homem simples, com expressão de quem já vira mais do que gostaria. Era Guilherme. Inicialmente desconfiado, ele negou tudo. Mas quando Luísa mostrou o diário e os nomes decodificados, o olhar dele mudou. Silêncio. Longo. Depois, um suspiro. Você falou com ela, né? Luísa assentiu. Guilherme confirmou que esteve preso ao culto por 3 anos. Entrou por curiosidade, enganado pela fachada de um grupo espiritual. Quando tentou sair, foi mantido em isolamento. Só escapou com a ajuda de uma ex-membro arrependida, a mesma mulher que anos depois ajudaria Laura. Depois que fugi, me escondi. Mudei tudo. Nome, vida, até jeito de andar, mas nunca consegui apagar o que vi. Ele relatou rituais de controle psicológico, submissão total à figura de Valdemar, uso de chantagens emocionais e físicas. Disse que outros também escaparam, mas a maioria preferiu o silêncio, com medo de represálias. Luísa perguntou se ele estaria disposto a falar publicamente. Guilherme hesitou. Depois respondeu: só se você prometer uma coisa, que não vai deixar o nome de ninguém sumir. Nem o da Laura, nem o do Rafael, nem o meu, ela prometeu. Naquele momento, Luísa percebeu que a verdade, antes fragmentada, agora ganhava rostos, histórias, carne. A rede estava exposta, e ainda que muitos tentassem negá-la, apagar ou distorcer, as provas estavam ali, guardadas, registradas, decifradas e finalmente vivas. Luísa não queria acreditar quando recebeu o aviso anônimo, um novo remetente, uma nova mensagem cifrada. Mas o conteúdo era direto.
quase um desafio. Se ainda quiser respostas, vá ao ponto de encontro. Ela está disposta. Junto, havia uma coordenada exata, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. O coração de Luísa oscilava entre esperança e desconfiança. Mas algo dentro dela dizia que não era uma armadilha. Não agora. Depois de tantos caminhos cruzados, era o momento. Fez a mala e partiu no mesmo dia, sem contar a ninguém. Levava consigo apenas o diário de Laura, as gravações restauradas e o recorte com a foto dos dois, tirada pouco antes do desaparecimento. Ao chegar ao endereço indicado, encontrou uma pousada simples, afastada da zona urbana. Uma mulher aguardava sentada no alpendre, de chapéu largo e óculos escuros. Levantou-se devagar. E mesmo com o tempo que passou, mesmo com as marcas que a vida deixara, Luísa reconheceu de imediato. Era Laura. Nenhuma palavra. Apenas um abraço longo, apertado, quebrado por soluços que elas já não conseguiam conter. Mais tarde, no quarto modesto da pousada, Laura contou tudo. Confirmou que fugira na noite do desaparecimento com a ajuda de Rafael. Haviam planejado tudo em segredo por semanas. Rafael descobriu os documentos no porão, evidências que poderiam derrubar toda a estrutura do Instituto Ordulux. Quando tentou entregar o material a uma fonte confiável, foi seguido. Eles estavam sendo observados o tempo todo. Naquela noite, simularam uma briga para chamar a atenção dos vizinhos e preparar a saída, mas não contavam com a velocidade da retaliação. Rafael foi interceptado antes de conseguir sair da cidade. Laura, escondida com os arquivos em uma mochila, conseguiu escapar por um trilho abandonado atrás da casa. Foi a última vez que o viu. Refugiou-se com a ajuda de uma dissidente do culto, assumiu outra identidade, viajou por várias cidades, trocou de aparência, de sotaque e de nome. Manteve contato com apenas 2 ex-membros, Guilherme e Helena, que a ajudaram a espalhar partes da gravação e proteger as cópias. Eu me escondi, sim, mas nunca deixei de procurar uma brecha. Só precisava de tempo, de uma chance de saber que você estava segura e pronta para continuar o que começamos. Luísa mostrou a lista de nomes decifrada. Laura reconheceu todos. Confirmou que 4 deles também estavam vivos, vivendo sob identidades falsas. Os demais haviam desaparecido de forma definitiva, alguns mortos, outros possivelmente ainda presos a estruturas ativas do culto. Não é só sobre mim ou Rafael, nunca foi. É sobre as vozes que eles tentaram silenciar, e você as fez voltar a falar. Naquela noite, antes de se despedirem, Luísa perguntou: "Você vai voltar?" Laura sorriu triste. "Ainda não, mas agora posso viver sabendo que a história não morreu, que alguém ouviu." Ela entregou uma última fita rotulada à mão. Para quando a verdade for maior que o medo. Luísa partiu na manhã seguinte com o peito cheio, não de respostas completas, nem de encerramento, mas de algo mais poderoso: reconexão. Não sabia quando voltaria a ver a irmã, mas sabia que a havia reencontrado. E mais que isso, tinha em mãos a última peça da história. O que faria com ela? Mudaria tudo. Meses se passaram desde aquele reencontro. Luísa publicou a série de reportagens com base nas gravações, nos documentos do porão e nos testemunhos dos sobreviventes. A repercussão foi imediata. Manchetes em portais nacionais e internacionais. Uma força-tarefa do Ministério Público foi criada. Investigações abertas. Antigos membros do Instituto Ordulux foram localizados, alguns presos, outros colocados sob vigilância. A fita entregue por Laura se tornou o ponto central de tudo. Nela, havia confissões de reuniões internas, gravações de vozes influentes, menções diretas a manipulações políticas, extorsões, lavagem de dinheiro. A verdade, finalmente, não podia mais ser enterrada. Luísa assistia a tudo com serenidade, não com sentimento de vitória, mas com alívio. A história da irmã agora pertencia ao mundo. Não como mistério sem fim, mas como memória viva de coragem, resistência e denúncia. A casa em Santa Felicidade foi restaurada, por decisão coletiva da comunidade, transformada em um pequeno memorial sobre o caso. No centro da exposição,
protegido por uma redoma de vidro, repousava o rádio antigo, o mesmo que, em silêncio, guardou a primeira prova de tudo. E junto dele um bilhete. Ela ainda fala pelos aparelhos. Você está ouvindo? Laura, por sua vez, continuava fora do radar. Sabia que o mundo ainda não era seguro o suficiente, mas enviava cartas, escrevia com mais leveza, dizia estar bem, em paz, à espera de um futuro possível. Luísa seguiu com o jornalismo investigativo, agora com outro peso, outra postura. Aprendeu que por trás de cada silêncio há uma história esperando ser contada, e que, às vezes, o eco de uma voz perdida é tudo o que se precisa para despertar um país inteiro. A última frase do diário de Laura foi publicada no encerramento da reportagem. Não como despedida, mas como convite. Se você chegou até aqui é porque quis saber. Agora faça com que os outros saibam também. E assim, de um rádio esquecido no tempo, emergiu a verdade. Deixe seu like se essa história te tocou. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos casos reais que desafiam o tempo, o medo e o silêncio. E se quiser continuar mergulhando em histórias como essa, clique agora no vídeo sugerido na sua tela. Porque a próxima voz a ser ouvida pode ser a sua.